Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a mais uma aula de Direito Constitucional. Dessa vez, o nosso tema da aula de hoje é referente ao Poder Executivo. Ok? No caso, tá, pessoal? É necessário um estudo feito diretamente na Constituição Federal. Vocês vão encontrar aqui a partir do artigo 76 da Constituição. Artigo 76 da Constituição, ok? No caso, o primeiro ponto que nós vamos estudar sobre o assunto se refere à composição do Poder Executivo, né? No caso, o Poder Executivo Federal, você vai encontrar o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, os ministros e, obviamente, os servidores que trabalham, o restante dos servidores que trabalham lá no Poder Executivo, né? Mas basicamente interessa mais para o nosso estudo o presidente, o vice-presidente e os ministros. No caso, também no executivo, agora estadual, você vai encontrar o governador, o vice-governador e secretários e servidores, né? No caso da municipal, você vai encontrar aí também prefeito, vice-prefeito, secretários e servidores. Distrito Federal, governador, vice-governador e secretários, como também os servidores, né? No caso, né, pessoal, o presidente da República, vice-presidente, vice-governador, governador, prefeito, vice-prefeito, eles são eleitos pela população, certo? Conforme já explicado aqui, pelo sistema majoritário, ok? No caso, o presidente da República, o candidato a presidente da República e vice-presidente da República, eles compõem uma chapa única. No sistema atual da Constituição, existe uma chapa única em que você elege o presidente e o vice, um atrelado ao outro, né? Muito embora a eleição, tá, gente, se refere aos dois. Quando você vai votar lá na urna eletrônica e você coloca o número do seu candidato, aparece a foto do candidato a presidente, como também aparece a foto do candidato a vice. Mas é claro que isso aí é um voto vinculado, não há uma opção de você votar num presidente da República sem votar no vice dele. Então, assim, é uma chapa única. Diferentemente do que já ocorreu em constituições anteriores, né? Em que você elegia o presidente da República e havia uma eleição para vice-presidente da República, né? Era aí uma candidatura desvinculada. Isso já aconteceu no Brasil. Mas atualmente, quando você vota no candidato a presidente, você vota no mesmo candidato a vice-presidente, né? É uma chapa única. No caso, não há aí uma opção de votar contra. Por exemplo, no caso da eleição da ex-presidente Dilma, você tinha que votar na ex-presidente Dilma Rousseff, que no caso o vice era o Michel Temer. Então não havia a opção de votar em separado, certo? No caso, tá, pessoal, você encontra a disciplina aqui na Constituição, certo? Logo no artigo 77, que no caso a eleição ocorre em outubro, no caso em primeiro turno e também em segundo turno, se houver a necessidade, né? Porque no caso o presidente da República, para ele ser eleito, ele precisa da maioria dos votos, certo? Válidos, dos votos válidos, tá, gente? Voto branco e nulo não computa. Então, no caso nenhum candidato tenha alcançado mais de 50% dos votos, haverá um segundo turno com os dois candidatos mais votados, ok? Então, no caso, haverá segundo turno.
No governo dos estados isso também acontece e nos municípios também. Só que no caso, em relação aos municípios, isso só ocorre naqueles municípios em que existe mais de 200 mil eleitores, né? No caso dos municípios é, em que não houver 200 mil eleitores, o prefeito ele é eleito por maioria simples, ok? Tranquilo? Então, só para explicar aqui, né? Que eu acabei de explicar, que a eleição do presidente importará do vice, com ele registrado, a maioria absoluta dos votos, certo? Conforme já expliquei, não computou dos votos brancos e nulos. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta, haverá aí o segundo turno. Né? Veja só, um dado importante. Se antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Então, no caso, tá, pessoal? Numa eleição, irá para o segundo turno os dois candidatos mais votados. E no caso, se um deles morrer ou houver desistência ou impedimento legal, chama-se o que estava em terceiro lugar para participar aí do segundo turno. Ok? Bem tranquilo, né? O critério de empate, aqui no parágrafo 5º, é o mais idoso. Perfeito aí, pessoal? O critério de empate é o mais idoso. Perfeito? No caso, sendo eleito o presidente da República, eles tomarão posse em sessão no Congresso Nacional. E no caso, existe esse prazo aqui de 10 dias para que eles tomem posse, salvo motivo de força maior, certo? Salvo motivo de força maior. Eles devem comprovar aí o motivo de força maior é, para não assumir. Caso o cargo fique válido, pessoal, o que é que acontece? O vice-presidente da República assume, tá? Isso é um dado importante, tá, gente? O vice-presidente da República, ele é aquela pessoa legitimada para substituir ou suceder o presidente da República em caso de impedimento ou vacância, certo? Então, qualquer situação em que o presidente da República não pode assumir, cabe ao vice-presidente assumir. Mesma coisa acontece também com os governadores, vice-governadores, prefeito e vice-prefeito, ok? No entanto, tá, pessoal, se os dois cargos ficarem vagos, tanto de presidente como de vice-presidente da República, assumirá sucessivamente, veja só que importante, o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Então, caiu presidente e vice-presidente, ficou vago, o presidente da Câmara dos Deputados assume. Se este não puder, caberá ao presidente do Senado Federal. E se este não puder, caberá ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso aqui, tá, gente? Especificamente quando houver aí um impedimento do presidente e do vice-presidente, essas pessoas aqui, elas assumirão a administração do país interinamente, certo? Porque, no caso, deverão ser convocadas novas eleições. No entanto, existe uma diferença no que se refere ao tempo de declaração de vacância do cargo, certo? Porque o que é que acontece? Veja só que importante, tá, pessoal? No caso, vagando os cargos, haverá eleição em 90 dias. Mas veja só, se essa vacância ocorrer nos últimos 2 anos do período presidencial, nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita em 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Então veja só, tá, pessoal? Se o
o presidente da República não puder assumir, cair por algum motivo, ou morte, ou desistência, ou renúncia, enfim, e o vice-presidente também, o cargo ficar vago, e no caso ocorrer a última vacância nos 2 últimos anos do mandato presidencial, caberá ao Congresso Nacional eleger um novo presidente e vice-presidente, certo? Caberá ao Congresso Nacional, ok? Não haverá, nesse caso, eleição popular, certo? Agora, se a vacância ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, a dupla vacância, ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, aí sim haverá uma votação, uma eleição popular. O povo vai às urnas para eleger um novo presidente da República, certo? Só para repetir, tá, gente? Então, ó, se a dupla vacância do cargo, dos cargos, né? Dupla porque vacância do presidente e do vice-presidente, ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato deles, ocorrerá o que? Eleições populares. Se ocorrer nos 2 últimos anos, haverá eleição indireta e quem vai eleger o presidente e o vice-presidente será o Congresso Nacional. Perfeito? Então esse é o ponto mais importante aí que a gente precisa tratar aqui nessa primeira parte, né? No caso, o mandato é de 4 anos, certo? E no caso, o presidente da República, essa chapa, presidente da República e vice-presidente, poderá se candidatar a uma eleição, certo? Então, no caso, 4 anos, é possível competir a uma reeleição e, no caso, poderá ficar aí essa mesma chapa 8 anos. Perfeito? Não caberá aí um terceiro mandato consecutivo. Poderá haver, por exemplo, 4 anos, uma reeleição para 4 anos, e aí, no caso, essa chapa ela terá que sair. Mas nada impede que, após um outro mandato, essa mesma chapa ou uma pessoa que foi presidente já possa ser candidata aí a um terceiro mandato futuramente, desde que não seja consecutivo. Então, o que a Constituição proíbe são 3 mandatos consecutivos. Ok? Então, por exemplo, caso o ex-presidente Lula, que foi presidente uma vez, foi reeleito, ele não poderia ser candidato logo em seguida, mas ele poderia voltar posteriormente, ser candidato 4 anos depois, né? No caso, ele não poderia ser candidato em 2010, mas ele poderia ser candidato em 2014 ou 2018, ok? Muito tranquilo, né, pessoal? No caso, tá, pessoal? Seguindo aqui a cronograma da aula, nós partimos aqui para as atribuições do presidente da República, certo? As atribuições do presidente da República. Que no caso você vai encontrar aqui no artigo 84, certo? Artigo 84. Como são muitos dispositivos, nós não vamos ler assim cada um deles, né? Mas vamos trabalhar os mais importantes, né? No caso, é o presidente que vai nomear os ministros de Estado, tá, pessoal? São cargos comissionados, certo? Então o presidente da República, ele nomeia os ministros da confiança dele, né? No caso, tá, pessoal? Isso aqui é uma parte aqui nós já vimos na parte de processo legislativo, certo? E aí tem um ponto muito importante aqui no inciso 4, que diz o seguinte: sancionar, promulgar, fazer publicar, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Ok? Então, basicamente, quando uma lei ela é publicada, caberá ao presidente da República expedir um decreto que vai regulamentar a fiel execução dessas leis.
esse decreto, tá, pessoal, é o que se chama de decreto executivo. Decreto executivo, certo? É esse decreto que se usa para regulamentar as leis, perfeito? Então, basta para dizer como é que vai ser executada aquela lei, perfeito? É diferente da situação que você encontra aqui, certo? No inciso 6. Só sublinhar aqui. No caso do inciso 6, você tem dispor mediante decreto. Novamente o decreto. Organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos. Extinção de função e cargos públicos quando vagos. Nesse caso aqui, tá, gente? Esse decreto aqui, ele não está atrelado a nenhuma lei, certo? Aí é o que a doutrina chama, vou colocar aqui, né? Esse aqui é o chamado decreto autônomo. É o chamado decreto autônomo, certo? A doutrina chama de autônomo, né, porque ele não está atrelado a nenhuma lei, certo? No entanto, esse tipo de decreto ele só é possível nessas duas situações aqui, nas letra A e letra B, perfeito? Então, muito importante que você saiba essa diferença, ok? Algumas funções, é importante que se diga, tá, pessoal, que o presidente da República, ele tanto é chefe de Estado, como é chefe de governo. No caso, o chefe de Estado, as funções relativas a chefe de Estado são questões mais ligadas a assuntos internacionais, como, por exemplo, manter relações com estados estrangeiros. Essa função aqui, tá, gente, é uma função típica de chefe de Estado, tá? No entanto, existem outras funções que são típicas de chefe de governo. Veja só que é o caso aqui do própria questão desses decretos, tanto o decreto autônomo como o decreto do executivo, certo? São situações aí típicas de chefe de governo. Inciso 2, exercer com auxílio dos ministros do Estado direção superior da administração pública. Isso aqui é uma função típica de chefe de governo, que são questões referentes a assuntos internos, tá? Mas no caso, o presidente da República aqui, ele tem funções tanto de chefe de Estado como funções de chefe de governo. Perfeito? No caso, tá, pessoal? Eu queria passar para uma última parte aqui em relação às atribuições, que no caso é que preciso verificar que algumas dessas atribuições podem ser delegadas para os ministros de Estado. Isso você encontra aqui no parágrafo único, tá, gente? O presidente da República poderá delegar atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado. Então, essas situações aqui é possível delegar. O que é que você vai encontrar lá no inciso 6? O inciso 6 é o decreto autônomo que a gente viu. No inciso 12, você vai encontrar quem? Ó, conceder indulto, o comutar penas. Isso aqui também pode ser delegado para o ministro de Estado. E por fim, nós temos aí o 25, que é prover extinguir cargos públicos federais na forma da lei. Então, no caso, tá, gente? Inciso 25, é possível que se faça aí a delegação aos ministros dos estados para que eles façam isso. Perfeito aí, pessoal? A última coisa que eu queria tratar com vocês aqui nesse primeiro bloco referente ao Poder Executivo, é a questão referente à imunidade do presidente da República,
certo? É a questão referente à imunidade do presidente da República, que já está logo aqui abaixo, tá, gente? Nessa seção da responsabilidade do presidente da República, perfeito? Nesse bloco nós não vamos analisar aqui os crimes de responsabilidade, tá? Queria só tratar aqui da imunidade, que é uma parte que é preciso, é uma parte rápida para a gente tratar. Veja só, o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da sua função. Então, o que é que acontece? Quando o presidente da República ele está na ele está no exercício do cargo, só haverá sua responsabilidade para questões que vigentes ao cargo, certo? Que tenham relação com o mandato, certo? Então, digamos, se o presidente da República ele cometeu algum ilícito penal, algum crime antes de ser presidente da República, enquanto ele estiver no mandato, ele não pode ser responsabilizado por esse crime. Perfeito? Então, por exemplo, se o presidente da República, há 10 anos atrás, cometeu um crime de peculato, certo? Na medida que ele assume o cargo de presidente da República, ele não poderá ser responsabilizado por esse crime de peculato enquanto estiver no exercício do cargo. Como também, por exemplo, se ele cometer um crime comum que não diga respeito ao cargo, ele também não poderá ser responsabilizado. Vamos supor que o presidente da República tenha, digamos, bateu na mulher dele, lesão corporal. Então, durante o mandato, ele não poderá ser responsabilizado por essa lesão corporal. Mas, professor, vai ficar na imunidade? Na impunidade? Não. Quando ele terminar o mandato, aí sim ele poderá ser responsabilizado. E é claro que um efeito disso aqui é que a prescrição ela fica suspensa, certo? A prescrição do crime fica suspensa. Perfeito? Por fim, tá, pessoal, eu queria colocar aqui em relação a essa imunidade aqui do presidente da República, é que isso só se refere a questões criminais. Então, por exemplo, se o presidente da República se divorcia da mulher e está sendo processado a eliminação de alimentos, o presidente da República ele poderá ser responsabilizado aí a pagar uma pensão alimentícia. Então, essa imunidade aqui se refere a questões criminais, ok? Um ponto importante, tá, gente, é que o Supremo Tribunal Federal decidiu que essa imunidade aqui do presidente da República não se aplica a governadores e prefeitos. Perfeito? Bom, gente, no próximo bloco a gente volta com mais detalhes em relação aqui aos crimes de responsabilidade, ok? Grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.